interessante, tá? Porque esse assunto ele trata diretamente, né, nas nossas vidas, quer dizer, de uma forma ou de outra, né, em algum momento da nossa vida, né, a gente vai utilizar um biomaterial, tá? Provavelmente, a maioria de vocês já devem estar usando, ou, por exemplo, se alguém provavelmente alguém já foi ao dentista, né? Já fez alguma obturação no dente, né? Já foi colocado alguma cerâmica no dente, colocou algum aparelho no dente, tá? Então, isso é um biomaterial. Por que a gente chama de biomaterial? Porque é um material que, da grande maioria das vezes, ele vai substituir, tá? Às vezes, uma pele, vai substituir um osso, tá? Ou vai ajudar na recuperação, né, de alguma fratura que você teve, tá? Durante a sua vida. Então, esses biomateriais eles têm esse nome porque eles são usados para recuperar, né? Então, de uma forma, recuperar a sua mobilidade, tá? Então, o que acontece é que alguns desses materiais, né, como a grande maioria dos materiais, eles sofrem corrosão, tá? Poderá sofrer corrosão, desculpa. Poderá sofrer corrosão e sofre corrosão, de certa forma, né? Se você ao longo do tempo, né, esse material ficar em contato com o seu fluido corporal, ele pode, com o passar do tempo, sofrer corrosão. É por isso que alguns materiais eles têm um determinado tempo para ficar no seu corpo, né? Por quê? Porque a sua vida útil, né, ela está relacionada com um período de tempo, tá, onde ele tem uma resistência aos seus fluidos corporais, né, porque a gente sabe que nossos fluidos corporais, né, existem várias substâncias que podem provocar a corrosão. Então, esses materiais eles ficam por um certo determinado tempo e depois eles são retirados, né? Principalmente quando esses materiais são usados para recuperação, né, de uma fratura, né, ou então para modelar uma fratura, ou uma pele, ou substituir um osso. Tá? Então, eles têm um período de tempo que eles devem ser substituídos ao longo do tempo para não sofrer corrosão. Tá? Claro, tem alguns materiais que eles têm uma vida útil bem maior do que outros, né? E, com isso, eles são colocados definitivamente no seu organismo, né? Porque a vida útil dele excede a sua vida, né? A própria vida. Vamos supor, se você tem uma média, vamos supor, ele tem 20 anos, por exemplo. Você sofreu um acidente e tal, e com 20 anos de idade você sofreu um acidente e você vai ter que substituir um osso, por exemplo, né? Uma parte do osso. Então, provavelmente, esse material é um material que tem muito mais resistência, né? Ao tempo da sua vida, poderá resistir aos seus fluidos corporais por 70 anos, 80 anos. Então, a vida média de um ser humano é em torno de 85 anos, 90 anos. Então, com certeza, esse material ele vai ter uma resistência sem problema nenhum. Tá? Mas tem outros não. Outros devem ser substituídos a cada certo período de tempo. Tá? Porque o que acontece, gente, é que esses materiais são muito caros. Então, não adianta você colocar... Porque você vai colocar um material que é muito resistente, mas muito caro, você não tem condição de arcar com essa despesa. Então, o que eles fazem? Né? Eles colocam um material com menor resistência, mas ao longo do tempo da sua vida você substitui. Tá? Então, você faz uma cirurgia hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, você vai ter que fazer de novo, aí vai para trocar, e assim vai sendo substituído o material sem sofrer o processo corrosivo. Tá? Então, como eu falei, né, esses biomateriais, né, a intenção é o quê? É substituir, né, ou restaurar funções de tecidos danificados ou até mesmo doentes. Né? Aí, quando você relaciona isso, né, você tem o quê como exemplo? Tem os implantes dentários, que foi o exemplo que eu acabei de dar, né, logo no início, né, quando eu disse que praticamente hoje, quem tem a faixa de 16 anos, 17 anos, com certeza já foi a um dentista, pelo menos para fazer uma limpeza, né? E uma limpeza, às vezes fazer uma obturação, e se você teve alguma cárie, provavelmente a cárie foi retirada, né? E fez um pequeno orifício e foi colocado, às vezes,
uma amálgama, foi colocado uma, né, platina, ou foi colocado aí uma cerâmica, né, para fazer um tratamento estético, muitas vezes, né. Aí você tem articulações, né, como o joelho, aí já é um processo mais, né, sofisticado, onde você tem materiais que são muito mais resistentes, onde é um local onde você não vai ficar toda hora fazendo cirurgia, né, para tentar substituir, né, então, geralmente, as materiais são mais resistentes, né, então, quando você faz uma substituição dessas articulações, elas, para você fazer uma manutenção, vai durar anos, né, para que isso ocorra, né. Placas e parafusos ortopédicos já são materiais, né, que são utilizados, na maioria das vezes, só para assegurar a recuperação, né, do membro que foi fraturado. Então, depois, com certo tempo, eles são retirados, tá? Quando você verifica que aquela fratura já foi recuperada, né? Então, eles são retirados, né? Esses parafusos, esses pinos, né? Eu acho que alguém já teve alguém na família, ou então algum conhecido, que sofreu uma fratura e foi colocado placas, pinos, né? Para tentar recuperar. Geralmente, quem sofre aquele acidente de moto, né? Onde o pessoal quebra a perna e tudo mais, aí geralmente o pessoal coloca pinos, né? Para fixar, né, o osso, e depois de um certo tempo eles retiram, né? Então, esses materiais, ele tem uma resistência, mas não é uma resistência que dure anos e anos. É um certo período de tempo, alguns meses, e depois são retirados. Então, não adianta você colocar um material que seja altamente resistente, porque se você daqui a 2, 3 meses, você vai ter que tirar, né? Porque já o seu osso já se recuperou. Então, isso ajuda a popularizar, né, o tratamento, quer dizer, mais pessoas podem se utilizar desse tratamento, porque não é um tratamento tão caro, tá? Então, não adianta você botar um material muito caro para poder fazer esse trabalho, né? A gente tem válvulas cardíacas, né, lente de contato, né, aparelhos intrauterinos, fios, né, de sutura, né? Tem fios de sutura, por exemplo, né, que o próprio organismo, com o passar do tempo, ele degrada esse fio de sutura, principalmente aqueles fios que são internos, né? A gente sabe que nossa pele, né, existem várias camadas. Então, quando você sofre uma cirurgia, o cirurgião ele vai cortando as camadas da sua pele, né? Então, por exemplo, você já faz uma cirurgia no seu abdômen, no seu abdômen existem várias camadas, até chegar no intestino, por exemplo, né? Você quer fazer uma cirurgia no intestino, então quando você vai chegar no intestino, né? Ou no fígado, ou qualquer órgão interno, né? Você tem que cortar a pele, né? Então essa pele, ela tem várias camadas, tá? E quando você faz a cirurgia e você quer fechar, né? Então você vai fechando as camadas. Cada camada você sutura, né, com um fio e vai fechando camadas por camadas, até chegar aquele fiozinho que fica externo, né? Aí você pensa, poxa, só, né, aquele fiozinho externo é o único fio que tá segurando, né, minha pele? Não. Debaixo desse fio existem outros fios, né, que, como eu falei, são várias camadas, que muitas vezes são coladas, quando não coloca fio, fazem cola, tá? E esse fio, com o passar do tempo, ele é digerido, tá? E esses fios eles não podem ser tóxicos, né? O organismo ele vai absorver esses fios e não podem ser tóxicos, porque senão você pode sofrer algum problema tóxico e piorar a sua situação, né? Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: todos esses materiais, que a gente chama de biomateriais, antes de ser introduzido no organismo, eles são testados, né? São testados, são estudados, né? Antes de ser colocado. Com relação à questão do tempo, né? Esses materiais eles vão permanecer no seu organismo antes de sofrer algum processo corrosivo, alguma degradação que venha a sofrer e que prejudique a recuperação, né, do seu órgão, né, da sua fratura, tá? Então, um outro ponto interessante, ele fala aqui de enchimentos, né, de cirurgia plásticas, tá? Muitas vezes você sofreu uma queimadura
aí você vai ter que fazer um enchimento, né, para que aquela queimadura que destruiu a sua pele, ela possa ser recuperada, tá? Então, são várias formas de se utilizar, né, diversos materiais, tá, para a recuperação de alguma órgão que você venha a danificar, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, que eu já falei, né, aqui, ó, antes você tinha uma situação onde houve uma degradação, né, da sua omoplata, aí aqui, ó, foi a substituição por um pino, tá? Aqui você tem um implante, aqueles implantes dentários, né, onde você faz o ajuste, né, dos dentes. Então, imagine só, se esse material aqui, né, sofresse corrosão, né, ficasse vermelho, né, avermelhado, né. Além de ter a questão de estética, né, a sua boca ia ficar toda vermelha e poderia provocar alguma contaminação que venha a danificar o seu organismo. Então, esse material geralmente é um material que tem uma vida útil, vamos dizer assim, qual o tipo de vida útil desse material? Provavelmente ele deve ter o quê? Um ano e meio de vida, eu acho que não tão alto quanto esse. Como falei, você tem a sua saliva, né? Ela é ácida, né? A gente sabe que a nossa digestão ela começa pela boca, né? Então a própria saliva ela ajuda a degradar o alimento. Então essa saliva ela pode, com o passar do tempo, danificar esse material. Mas só que como esse material ele permanece na sua boca por um tempo muito curto, né? Às vezes é só um mês ou 2 meses, ele é substituído ao longo do tempo, né? Porque o seu dentista ele vai substituindo, né? À medida que o seu dente vai se ajustando à sua boca, né? Onde o dente vai se posicionando onde o ortodontista quer que fique, né? Ele vai substituindo esses fios, né? Então, não dá tempo esse material se degradar. Tá? Então, a grande preocupação, como eu falei, com relação a esses biomateriais, são as reações tóxicas, né? E muitas vezes esse material não é tóxico, mas provoca alguma alergia, tá? Às vezes, você, por exemplo, você usou um material, né? Você não teve nenhum problema alérgico, mas um colega seu que usou o mesmo material sofreu. Então, a gente sabe que, dependendo da pessoa, né, do organismo da pessoa, uns sofrem alergia, outros não, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que têm alergia ao ovo, tem uns que têm alergia a camarão, né? E outros não. Então, às vezes é muito vamos supor, particular da pessoa, né? Cada um tem a sua reação, né, com relação ao organismo. Então, nem todo material ele pode ser utilizado. Então, muitas vezes, antes de você substituir para um material, você faz um teste antialérgico, tá? Para tentar ver se você tem alguma alergia. Tá? Agora, outro ponto importante é a questão da carcinogênica. Ixi, agora não sei o nome. Se ele é carcinogênico, né? O que significa carcinogênico? É um material que pode provocar câncer. Tá? Ele pode se degradar e provocar câncer. Tá? Então, essa alergia aqui, ela pode até se transformar num processo carcinogênico. Tá? Então, mas é claro, isso é raro, né, acontecer. Né? Quando você já sente uma certa alergia, você já substitui, você já avisa o seu médico e ele substitui, né? Agora, outro ponto importante também, que é observado com relação a esses materiais, é com relação às suas propriedades físicas, né? Então, esses materiais não deverão o quê? Afetar durante a sua utilização in vitro. Quer dizer, esses materiais, eles precisam ter uma certa resistência, né? Vamos supor, eles têm que ter. Se ele for um material que vai substituir um osso, por exemplo, tá? Então, esse material ele tem que ser altamente resistente. Muitas vezes ele é tanto mais resistente do que o próprio osso, né? Porque esse material não pode se degradar, não pode se romper, né? Não pode quebrar dentro do seu corpo. Tá? Então, quando você escolhe um material,
ele tem que ser resistente, né? Ele não pode sofrer nenhum trincamento, na hora de uma torção, ele não pode quebrar. Então, tudo isso é observado na hora de você escolher o material. Tá? Além disso, claro que eu venho falando sempre, né, a questão do tempo, né? Do tempo de permanência desse material dentro do seu organismo, né? Devido ao quê? Devido às interações entre o material e o hospedeiro, né? Então, você tem que observar esse material vai ficar a curto tempo ou a longo prazo. Então, se esse material vai ficar muito tempo no seu organismo, então você vai ter que escolher um material que tem uma boa resistência. Tá? E ver o custo também, né? Se esse material ele pode ser substituído, tá? Muitas vezes você vai sugerir a um paciente, né? Você tem esse material aqui, tem esse aqui e tem esse outro. Só que esse aqui daqui a 2 anos, você vai ter que substituir. Agora tem esse aqui, que é bem mais caro, só daqui a 5 anos ou 6 anos você vai ter que substituir. Tá? Isso acontece muito. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem interessante. Quando você tem uma fratura, né, você vai colocar um gesso, por exemplo, hoje em dia existem umas botas, tá, que estão substituindo o gesso. Tá? É uma bota que você consegue tirar ela, né, se você vai tomar banho, você tira, né, terminou o banho, você coloca de novo. Então, tem a mesma função do que um gesso, né, aquelas botas de gesso. Né? Quem já sofreu alguma fratura já sabe o que eu estou falando, né? Ou então, alguém que já sofreu alguma fratura. Então, hoje em dia, existe a possibilidade de você usar essa bota. É uma bota de um material bem resistente também, né, ao gesso. Então, a vantagem é que você não tem aquela alergia que algumas pessoas têm ao gesso, né, aquela coceira. A facilidade de você de tomar banho, você tirar e colocar de novo. Tá? Ele é mais leve. Então, tem todas essas comodidades, né, que você tem quando você não tem quando você usa o gesso, né? Só que o que acontece é mais caro. Tá? É mais caro. Então, cabe, né, a cada um, depende das condições financeiras, escolher um ou outro. Né? Então, que há condições de você utilizar, né, outro material para o mesmo fim, tem, né? Então, isso acontece com muitos outros materiais também. Tá? Então, são materiais diferentes, né, para a mesma função. Antes de você utilizar esse material, né, escolher o material, como eu falei no início, você faz um estudo, né? Esse material ele não pode interagir, né, com o organismo, né, principalmente se ele provocar alguma alergia, ser tóxico, né, como eu falei no início. Então, antes de se escolher o material, antes de colocar no mercado, né, dizer que esse material serve para substituir algum órgão, são feitos alguns estudos. Tá? Na realidade, nesses estudos são feitas várias avaliações, né, onde esses estudos são divididos em 3 grupos, né, chama de grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Tá? Onde no grupo 1, né, você vai estudar esses materiais em meio de cultura, tá? Onde nesses meios de cultura você vai observar o quê? A toxicidade e a genotoxicidade. Né? Onde, nesse momento, é onde você vai ajustar a formulação do material. Tá? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, nesses estudos com a vacina. Né? Lembra aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, que fase 1, fase 2, fase 3, né, até fase 4. Né, a vacina tem até a quarta fase. Tá? Onde a primeira fase da vacina, os estudos da vacina, justamente é na cultura de células. Tá? E é justamente aí, né, quando ele é feito um estudo nessa primeira fase, onde ele vai verificar a toxicidade, a genotoxicidade, e também até no momento da melhor formulação da vacina. Né? Então, com esses materiais é a mesma coisa. Tá? Então, é feito os estudos, né, só que eles chamam de grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tá? Onde são feitos esses estudos, tá? Verifica a questão
da toxicidade desse material. Se não sofreu nenhuma toxicidade, aí ele passa para o grupo 2. Passou no grupo 2, você vai usar o quê? Você vai validar com animais. Quer dizer, você vai tentar trabalhar com esses materiais em cima de animais, de seres vivos, onde também você vai verificar a sensibilidade, tá, desses materiais e também a toxicidade sistêmica. Tá? Feito esses estudos, né, verificou que não teve problema, aí vai para o grupo 3, onde são utilizados o quê? Os mamíferos. Tá? Geralmente esses mamíferos são roedores. Tá? E vê a questão também da toxicidade, sensibilidade, tá? Para ver se ocorre alguma interação não desejada nesses animais. Feito esse estudo, tá? Foi aprovado, aí sim você coloca no mercado de trabalho. Tá? E também nesses grupos, né? Quando você vai, como eu falei, você vai estudar vários tipos de materiais, né? Tanto materiais metálicos, plásticos, cerâmicos, né? Compostos. Né? Quando ele fala em compostos, né? São, às vezes, misturas de vários materiais. Às vezes são 2, 3 materiais que são misturados para adquirir uma certa propriedade. Né? Por exemplo, um material que ele tem uma certa flexibilidade, mas ele tem que ter uma dureza. Então, você não tem um material desse, você não consegue que um material tenha essas duas propriedades. Tá? Um material de um único tipo de material. Então, o que você faz? Você junta 2 materiais diferentes, que um tem uma propriedade, outro tem a outra, né? E juntando os 2 materiais, eles consigam ter essa propriedade. Então, quando ele fala em compostos, seria mais ou menos esse tipo de material. Tá? São materiais que são feitos com vários outros materiais para formar um só. Tá? Então, hoje em dia, você tem, a grande maioria desses materiais são compostos. Tá? Claro que você vai encontrar materiais metálicos, plásticos também, cerâmicos, né? Você vai encontrar vários tipos de materiais, né, que são utilizados. Tá? Mas a grande maioria hoje são compostos. Tá? Em algum momento, você tem o material principal, né, que chama de núcleo, né, feito de metal, né, e a sua cobertura é feita de cerâmica. Existem algumas situações como esses compósitos, né, esse uso de 2 materiais, às vezes são utilizados para baratear o preço do material, né, do produto. Porque, às vezes, o que você quer, né, é um material muito resistente, né, e a cerâmica ela é utilizada para evitar que ocorra a interação dos fluidos corporais com esse material. Porque, às vezes, esse material ele interage com o organismo, mas a cerâmica evita que haja interação. Então, nessa situação, você utiliza 2 materiais para uma única função. Né? Você tem agora também melhoria. Você pode utilizar para melhorar os polímeros também, né? Às vezes você tem materiais polímeros, né? Para tentar também trabalhar com esses materiais. Tá? Aí dá aqui exemplo, coberto com uma película de carbono. Então, você tem vários materiais que são utilizados em conjunto com outros para dar uma resistência ao produto, né? Aí ele fala aqui também de outras formas de trabalhar com esses materiais, que chama de matrizes semelhantes ao organismo. Então, o que seria isso? Seria a parte principal desse material, ele deverá ter uma semelhança com o seu organismo. Né? Aí ele coloca aqui como proteínas, né? Você vai incluir proteínas junto com cerâmicas bioativas, né? Ou até mesmo cerâmicas biodegradáveis. Então, você mistura as proteínas, que são substâncias orgânicas, né? Junto com material inorgânico. Essas substâncias orgânicas são substâncias que são próximas ou semelhantes, né, a um composto orgânico do seu sistema, né, do seu corpo, que vai muitas vezes eles vão absorver esse material, tá? E para não ter nenhuma rejeição. Tá? Ele evita, na realidade, uma rejeição do material com relação ao seu organismo. Tá? Aí ele fala que materiais
alguns deles são absorvíveis, tá? Como está aqui o exemplo, né, de ácidos poliláticos, né? Que são utilizados para evitar que haja uma rejeição do material, tá? Do seu organismo. Tá? Então, gente, existem vários estudos ainda sendo feitos, né? Tentando sempre substituir novos materiais. Tem alguém que está querendo entrar? Ok. Então, sempre está se evoluindo, sempre procurando, hoje em dia, procurando mais novos materiais para ser substituídos. Por quê? Porque, geralmente, como falei a vocês, tem algumas pessoas que são alérgicas, né? Ocorrem algumas rejeições, né, desses materiais. Então, você não pode se limitar só a um tipo de material, né? Porque sempre vai ter pessoas que são alérgicas, tá? Então, sempre vai ter laboratórios trabalhando com novos materiais, né? Principalmente na área de tecidos também, né? Hoje em dia, o pessoal utiliza até tecido de peixe, né? Pele de peixe para queimaduras, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? Professor? Oi. Como seria essa questão do material utilizado nesse terceiro grupo? Tecido animal convenientemente tratado, como seria isso? Por exemplo, você tem aí, como eu acabei de falar, do peixe, né? A pele do peixe. Claro, antes dele usar a pele que é retirada do peixe, diretamente, como se tirou a pele do peixe, ele não pode usar diretamente na pessoa. Então, é feito um tratamento nessa pele, tá? E muitas vezes é mais o colágeno que a pele é feita, né? E que é utilizado. Então, ele cria algumas proteínas que podem também ajudar. Então, eles utilizam, tá? Para substituir uma pele, por exemplo, que foi queimada. Mais uma pessoa que está entrando. Professor. Aí, quando você vai para o teste, aí ele faz esse teste em animais também, primeiro, né? Entendeu? Para depois ser utilizado nas pessoas. Diga. Entendi, professor. Obrigada. Eu estou orientando uma aluna em um projeto e ela está fazendo um projeto a respeito disso que o senhor falou. Ela vai produzir a chiapatita da escama do pirarucu para juntar com a tinta da impressora, a resina da impressora 3D para produzir essas coisas que o senhor falou aí, como prótese. Ah, legal, muito bom. Mas está fazendo aonde? Está fazendo no IFAM? Até agora só tá teórico, né? Porque não tem como. Não tem como ir e tal. Mas eu creio que quando estiver disponível, ela vai fazer no laboratório. Ela tá usando material orgânico, né? Justamente é interessante porque você evita a questão da rejeição, né? Então, isso é interessante. Aí você vai utilizar o de peixe, né? Porque aí você vai utilizar como fio, né? Para fazer para fazer o material em 3D, né? Isso. Muito bom o trabalho. Tá? Um outro material também bastante utilizado, principalmente devido à questão da rejeição, né? A cerâmica é um material que ele é inerte, na grande maioria ele é inerte, quer dizer, ele não interage com o organismo, né? Então, dificilmente você vai encontrar alguma rejeição desse material no organismo. Só que ele não tem uma resistência, vamos supor, você usou uma cerâmica para substituir uma parte do osso, né, da sua perna. Se por acaso você receber algum impacto na sua perna e for bem em cima da parte cerâmica, ela pode trincar. Então, já não é tão interessante. Então, algumas partes do organismo podem ser substituídas, onde partes que não tenham
possibilidade de ocorrer alguma fratura, né? Então, mas por que ele é utilizado? Porque ele é um material inerte, tá? Por isso que ele é muito utilizado, tá? Então, como eu falei, ele é utilizado como biorreparação, né, de tecidos ósseos, né? Alguns desses materiais, né, essas biocerâmicas, muitas delas são feitas com pó, né? Ele é em forma de pó e também em placas, tá? Aí você vai desde de próteses, né? De reparo, tá? Substituição de tecidos doentes, né? Ou danificados, né? Ossos, né? A questão dos ossos, como falei, tem que ter muito cuidado, pode também ver o tamanho, na dimensão do osso que vai ser substituído, porque não pode ser um pedaço muito grande, porque se você levar um impacto novamente naquela localidade, pode trincar, né? Aí juntas e dentes, né? Hoje em dia, os dentes, né? Onde a cerâmica é muito utilizada nos dentes, tá? Até porque você tem uma variedade muito grande de cor, né? De cerâmica, né? Então termina sendo um material muito usado devido a isso, a facilidade com que você tem como trabalhar com esse material, e também você conseguir a variação de cores, né? Você pode até fazer um degradê, você começa com uma cor mais escura em cima do dente, depois vai clareando, tá? Então, isso praticamente, quando você olha, você nem percebe o que é natural, o que é artificial, devido à facilidade que você tem como trabalhar com esse material, tá? Você tem, geralmente, o óxido de alumínio, né? Óxido de zinco, também são usados para a substituição dessas juntas, desse material, né? Onde justamente é no quadril ou no fêmur, tá? Aí vem o fosfato de cálcio, né? Usado também como revestimento de ligas metálicas, né? Geralmente no formato granulado ou em pequenas peças porosas, né? Também é utilizado para reparos de ossos. Então, essas são situações onde são pequenos pedacinhos do ossos, né, que foram danificados, né? Isso é geralmente quando uma pessoa tem osteoporose, né? Acho que já ouviu falar, né, de osteoporose. Então, às vezes, a pessoa tem problemas né, com os ossos, né? Então, você precisa, muitas vezes, substituir, né, aqueles... Porque a gente sabe que os ossos são poros, né? Ele é poroso. Às vezes, quando você tem a osteoporose, você tem uma quantidade de poros bem maior que era para estar, né? Então, você vai ter que preencher esses espaços vazios, né? Para que o osso tenha uma maior resistência. Tem alguém pedindo para entrar de novo? Não. Tá? O que mais? Deixa eu ver. Ele fala aqui vidros e vitrocerâmica, né? Bioativas. Também são usados para substituição e reparos eles chamam de ossículos, né? Do ouvido interno, dentes e vértebras, tá? Então, dependendo da onde você vai substituir esse material pela cerâmica, né? Esses biomateriais, às vezes a pele, esses ossos, né? Você tem um material específico para isso, tá? Às vezes pela facilidade de trabalhar, às vezes pela qualidade do material com relação à resistência. Então, tudo é feito um estudo antes, né? Então, você tem aqui a alumina, né? Você vê que é um formato em pó, né? Aí ele faz uma mistura, né, com outros materiais para dar uma maior resistência, né? Aí, quando você utiliza os metais, né, para tentar substituir algum órgão seu, tá? Por que você utiliza? Devido ao quê? A boa resistência mecânica, né? Lembra que eu falei a vocês? Às vezes tem materiais que são utilizados, mas ele não tem uma boa resistência mecânica. Ele tem uma boa resistência com relação à reação alérgica, né? Ele consegue ter uma resistência boa à questão da alergia, mas ele não tem uma boa resistência mecânica. Então, você faz uma mistura de dois materiais para que possa ser utilizado, né? Quando ele fala em metal,
né, não é o aço carbono, às vezes pode ser o aço inox, tá? Você pode ter uma liga de outro tipo de metal. Tá? Aí ele fala aqui, ó, o principal inconveniente, né, é a degradação que ocorre em razão da interação com os fluidos fisiológicos, né, aos quais apresentam uma complexa composição. Então, esses fluidos fisiológicos, dependendo de cada organismo, né, cada pessoa, você vai ter um fluido fisiológico diferente. Então, para uma pessoa, não houve reação, mas para outra poderá ocorrer. Né? Aí fala que a ausência de fase ferromagnética, quer dizer, você não pode ter um metal que seja ferromagnético. Quer dizer isso? Esse metal ele não pode ser atraído pelo ímã. Tá? Ele não pode. Então tem que ser um metal que não seja atraído pelo ímã. Tá? Então ele tem que ser ausência de fase ferromagnética, quer dizer, ele não pode ser atraído pelo ímã. Tá? Porque ele pode interagir com, por exemplo, você está passando por uma máquina, né, que tem um ímã, por exemplo, né? Aquelas máquinas, aquelas portas giratórias, por exemplo, né? Ou então você vai passando aquelas máquinas de detecção de metal. Né? Lembra que para você ir para, por exemplo, você vai para um avião, né? Aí você passa por aquelas portas, né, para saber se você está conduzindo um metal. Algumas delas utilizam aí ímã. Então, qualquer metal que você tenha no seu organismo, no seu corpo, vai ser atraído pelo ímã da máquina. Tá? Então, vai sempre detectar que você tem um metal, você tem uma arma, ou tem uma faca. Então, você vai terminar ficando nu e ninguém vai detectar a sua arma, né? Você tem uma coisa de metal em você, porque a máquina está detectando. Mas, na realidade, o que você tem? Você tem um metal que foi substituído no seu osso, faz parte da... Né? Você sofreu um acidente, você teve que substituir uma parte do seu osso. Tá? Então, mas geralmente, gente, o que acontece quando você faz uma cirurgia e quando você substitui algum metal, né? Você substitui algum metal, você leva uma carteirinha, você é feito uma carteirinha no hospital que identifica que você não pode passar nessas máquinas. Né? E tem um motivo por quê. Tá? Então, não se preocupe com relação a isso, porque você não vai ficar nu na frente do... Um outro ponto interessante também, algumas pessoas usam marca-passo. Não sei se você já... Né? É feito de metal. Então, também quem usa marca-passo recebe uma carteirinha. Tá? Que evita que você passe naquelas portas giratórias de banco. Tá? Então, não se preocupe se você for fazer uma cirurgia e precisar utilizar substituir por algum metal, né, uma parte do seu corpo por metal. Não se preocupe, você vai receber uma carteirinha e você vai ter passe livre. Tá? Vamos lá. Ele fala aqui no final, né, ele fala que alguns metais, né, têm tendência, né, a serem tóxicos, né, devido à sua composição. Então, muitas vezes esse material é utilizado, mas ele é utilizado por um tempo curto, né, às vezes é alguns meses, né, às vezes não chega a anos. Se você precisar que esse material fique ainda, né, no seu organismo, ele é substituído por outro. Tá? Então, alguns são, né, quando eles são substituídos, né, mas sempre é observado o quê? Que esse material tenha ausência de toxicidade. Tá? Então, antes que ocorra algum problema, né, com relação à reação com os fluidos fisiológicos, né, do seu organismo, ele foi feito um estudo para ver se ele tem alguma toxicidade. Aqui são algumas ligas de metais que são utilizados, ó, são aço inox, ligas de cobalto, de cromo, titânio, aí tem as ligas de titânio aqui, vanádio, né? Algumas ligas de ouro, ligas de prata, né? Aí tem aqui ferro, cromo e níquel. Tá? Antigamente o pessoal usava essa liga aqui, ó, nas amálgamas, né? Você fazia aquela reparação no dente, né?
Então, usava o mercúrio. Então, devido à sua toxicidade, né, o pessoal mudou, né, tirou o mercúrio. Tá? Então, utiliza agora ferro, cromo e níquel. Tá? Então, não se preocupe com relação à toxicidade agora. Tá? Então, esses materiais, né, que são utilizados, né, a grande maioria na ortodontia, eles são resistentes aos fluidos. Tá? Pode ocorrer alguma possibilidade de ter alguma corrosão? Pode. Tá? Mas é difícil. É difícil. Tá? A não ser que o seu dentista tenha comprado um material de péssima qualidade. Tá? Outro material também bastante utilizado são os plásticos. Né? Também é um material que não interage com os fluidos corporais, tá? Mas dependendo do tipo de material, ele pode ter uma toxicidade. Tá? Mas geralmente os materiais que são utilizados já foram feitos estudos e não verificou isso. Tá? A não ser que você tenha alguma alergia. Tá? Então, como falei, são polímeros, né? Polissacarídeos, né? Poliésteres e até poliamidas. E qual é a matéria-prima que se utiliza, né? Para você obter esse material? Pode ser a cana-de-açúcar, milho, batata, né? Trigo, beterraba, até mesmo os óleos vegetais, né? Girassol, né? São soja, girassol, a palma. Então, vocês estão vendo aí que existe uma infinidade de materiais que foram estudados, estão trabalhados. Hoje em dia, estão sempre procurando novos materiais. Como eu falei, existem algumas pessoas que são alérgicas, né? Outras essas são alérgicas. Você tem que encontrar um material que não tenha essa alergia para ser utilizado. Então, estamos sempre trabalhando com novos materiais. Tem a questão do custo também. Tá? Todos esses materiais são materiais caros. Então, estou sempre procurando uma forma mais barata de se produzir. Tá? E que não tenha a toxicidade. Né? Aqui mais um exemplo, né, de dispositivos. Né? Todos eles são dispositivos de fixação. Né? Alguns deles ficam internamente, tá? Dentro do organismo. Tá? Outros ficam pelo lado de fora. Tá? Alguns desses materiais eles são absorvidos pelo próprio organismo, depois que a sua fratura, por exemplo, já se solidificou, tá? Aí esse material ele vai se degradando. Tá? Pode levar anos ou pode levar meses. Então, dependendo do tipo de material que você escolheu, né? Aí ele vai se degradando. Então, isso evita que você faça uma outra cirurgia. Tá? Porque não precisa abrir para tirar. Tá? Os metais, quando você coloca, por exemplo, um parafuso, você vai ter que tirar esse material. Você vai ter que tirar esse metal. Tá? Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que substituir. Vai levar anos. Daqui a 6 anos, 10 anos, 20 anos. Um dia você vai ter que fazer uma cirurgia para tirar esse pino e colocar um outro. Tá? Ou às vezes só para tirar mesmo. Já esse tipo de material, não. Ele pode ficar o resto da sua vida com você, tá? E com o passar do tempo ele vai se degradando. Então não precisa você fazer uma nova cirurgia para retirar o material. Tá? Então, como eu falei, como é que acontece essa corrosão, né, nos materiais? Você tem o meio fisiológico, né, onde você tem água, tem íons, substâncias oxidantes, né? Você vai ter a variação do pH, né? Então, tudo isso faz parte do meio fisiológico, do seu meio fisiológico. Então, ele está interagindo, né, com o material. Então, ele reage, tá? Pode fazer um inchamento, ele pode inchar o material, quer dizer, houve o processo de corrosão, né? De corrosão, e com isso o material vai o quê? Vai se degradando. Tá? Então, o nosso meio fisiológico, gente, ele é composto de vários materiais. Tá? Então, cada um reage de uma forma diferente. Tá? Claro, e cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas a grande maioria dos nossos meios fisiológicos vão ter íons dispersos, vão ter substâncias oxidantes,
né? Além da própria água, né? E com isso você vão ter pHs diferentes, né? Então é importante, antes de você colocar um desses materiais no seu corpo, né, para substituir algum órgão seu, fazer algum teste alérgico, tá? Mas geralmente as pessoas sabem disso, né? Vamos supor, às vezes quando você tem alergia, por exemplo, a camarão, tem alergia a ovo, né? Quando você é uma pessoa alérgica a alguma substância, é bom sempre você fazer um teste, tá? Se você nunca teve problema de alergia a algum material, né, alguma fruta, principalmente a questão alimentícia, né? Geralmente você não vai ter problema, tá? Geralmente, tá? Então, quais são os principais tipos de corrosão que você pode encontrar, né? Você pode ter uma corrosão galvânica, tá? Onde você vai ter o quê? Onde você vai ter o quê? Diferenciação de nível de reatividade dos metais, né? Muitas vezes você tem uma placa e tem um parafuso, né? Que é para fixar essa placa. Então, você tem dois materiais diferentes, né? E até mesmo pode ser igual, né? Pode ser do mesmo material. Mas podem dependendo da concentração do fluido, né? Ele pode formar aí uma pilha, tá? Corrosão por células de concentração, quer dizer, você tem diferenças de concentração de íons em diferentes partes do material, né? Que é justamente para a formação da pilha. Né? Pode afetar uniformemente a superfície do implante, né? Onde você tem a corrosão chamada de generalizada, né? Pode afetar a superfície do implante localizadamente, quer dizer, em pontos, né? Específicos, tá? Afetando o quê? Regiões específicas, onde o fluido corporal fica mais estagnado, quer dizer, fica mais parado, tá? Aonde ele fica? Geralmente em frestas, né? Onde geralmente fica em frestas. Onde você tem maior acúmulo de fluido corporal, você tem maior concentração, né, desse material, pode provocar uma corrosão, né? Pode também ter corrosões em partes aleatórias, né, da superfície material. Aí esse tipo de corrosão é o quê? Corrosão por pits, tá? Então, basicamente, é o quê? Você tem corrosões galvânicas, corrosão por pits, né? Você pode ter também corrosão generalizada, né? Onde essa corrosão você pode encontrar com mais facilidade? Em frestas, né? Nas frestas. Aqui é mais um exemplo, né, de bimaterial. Aqui já é uma situação onde ocorreu uma corrosão. Aqui você tem um material ainda, um parafuso, né? Está íntegro, e aqui ele sofreu um processo corrosivo. Tá? Isso aqui é um mini implante de ancoragem, né? Para fazer aqueles implantes de dentes, né? Uma restauração, né? Que foi feita, com o passar do tempo ela vai se degradando, né? É por isso que às vezes você tem que ir ao dentista em 6 meses para ver como é que está a sua restauração, né? Para ver se ainda está íntegro, né? Porque os seus próprios fluidos corporais, no caso a saliva, né? Ela vai danificando o material. Né? Aí ele completa aqui, né? Além disso, você tem a combinação do processo eletroquímico, né, da corrosão e os esforços mecânicos cíclicos, quer dizer, no caso da sua boca, né, você tem a saliva, né, que ali você vai formar um processo eletroquímico, né, e tem a mastigação, né, que é um processo mecânico, né, que vai acelerar a degradação do material, né, vai formar o processo eletroquímico vai formar íons, né? E com isso vai iniciar a degradação, vai começar a quebrar, vai ter falhas, né? Principalmente rachaduras. Alguns produtos, né? Quando eles são degradados, né? Eles podem formar reações biológicas, né? Aí colocou aqui diversas, porque você não sabe qual pode ser, né? Depende de cada material, de cada pessoa também, né? Então, isso é importante você levar em conta, tá?
Então, a maioria das reações adversas podem ser alérgicas, né? Algumas irritações, pode ter algumas toxicidades, né? Devido à liberação dessas substâncias, né? Por exemplo, o mercúrio, o que pode causar? Na realidade, hoje em dia, como eu falei, já foi abandonado, né? Quer dizer, você não usa mais o mercúrio, né? Para a amálgama, né? Mas o que pode provocar o mercúrio? Fraqueza, anorexia, irritabilidade, insônia, tremores, né? O alumínio pode dar dor óssea, né? Difusa, fraqueza muscular, problema neurológico. O berilo, ele já é um metal cancerígeno, tá? O cromo, no caso trivalente, não é tóxico, mas o hexavalente pode ser tóxico, né? Podendo até degradar as proteínas, né? Níquel, você pode ter apatia, diarreia, febre, insônia, tá? O eugenol pode provocar vômito, enjoo, diarreia, né? Formaldeídos, né? Materiais formados de formaldeído são tóxicos, genotóxicos e até mesmo carcinogênicos. Claro, gente, esses materiais dependem muito da concentração de cada um deles, tá? Então, não é que qualquer quantidade vai provocar isso. Depende da concentração de cada um deles, podem provocar, tá? Professor, eu até falei no chat aqui que uma vez eu assisti uma série que um médico tinha feito ele tinha colocado um implante, eu acho que era de mercúrio, porque ele estava com esses sintomas aí, só que fazia muitos anos. E ele começou a ficar muito doente, ele começou a ficar bruto, agressivo, umas coisas assim muito estranhas, e ninguém sabia o que era. E aí ele tinha feito um teste para metais, só que o teste não pegava o mercúrio. E aí depois descobriram que é isso, ele estava tendo intoxicação lá por mercúrio, enfim, muito louco. Exatamente, acontece. Deve ter colocado algum implante na base de mercúrio, Foi pode ter contaminado, tá? Isso acontece. Tá? Eu acho que eu sei qual é essa. É uma série, né? Dr. House, é essa? É Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. House, tem uma série muito interessante também, que ela tem muitas dessas coisas também. Tá, aí, para evitar a corrosão, geralmente você vai usar ligas, no caso de titânio, ligas de cobalto, cromo. Então, são materiais que são bastante resistentes, né, à corrosão, mas é aquilo que eu falei, nada impede que a corrosão venha a acontecer, tá? Então, tem que ter muito cuidado, que cada fluido corporal é diferente um do outro, poderá vir a ocorrer, né? Aí ele fala que os elementos de níquel, molibdênio, acho que é paládio, né? Geralmente melhoram a resistência à corrosão, né? O titânio, ele fala que comercialmente puro, também é utilizado, tá? Aí outros elementos como alumínio, oxigênio, vanádio, molibdênio, ele aumenta a resistência da maioria dos biomateriais. Quando você tem vários tipos de materiais misturados, né, é aquilo que eu falei, são compósitos, tá? Que justamente auxilia, né, ajuda a resistência desses materiais. Tá? Então, é bem interessante verificar essa questão dos compósitos, porque geralmente eles são os melhores para ser utilizados. Aí fala que os elementos como alumínio, oxigênio, vanádio, molibdênio aumentam a resistência do material, eu falei, né? Aí ele completa aqui, no entanto, é impossível evitar totalmente a corrosão em biomateriais, porque cada organismo possui a sua característica, né? Cada um tem a sua característica própria, né? Uns podem amenizar, né? Outros não. Tá? Uns podem ser tóxicos, para outros não. Então, às vezes é complexo isso, né? Tá bom, gente? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. É um conteúdo bem interessante, é um assunto bem interessante que envolve, né, o nosso dia a dia. De uma certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente vai se deparar com um desses materiais, né? E com certeza alguns de vocês já devem ter utilizado algum desses materiais, tá? Principalmente quem vai ao dentista, né? Quem frequenta o dentista, então geralmente deve ter usado algum desses materiais, tá? Mas não se preocupe, né? Como você vai 6 em 6 meses, então anualmente,
Geralmente o dentista ele verifica como é que está a condição, né, do material, se precisa trocar, refazer, né? Aí ele coloca um novo material. Ok, gente? Então, por hoje, alguém tem alguma pergunta? Alguma... O senhor vai disponibilizar esse slide, professor? Sim, sim. Ok. Assim que a gente terminar a aula, aí eu vou esperar o vídeo, né? Ser entregue pelo Google, aí eu coloco.